irmãos, eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, para agora sim, meditarmos no capítulo 37. Na semana passada, nós aqui fizemos um panorama de toda a sessão final de Gênesis, do capítulo 37 a 50, que conta a história de Jacó na pessoa de seus filhos, por meio da história de seus filhos, de como Deus transformou Jacó em Israel, uma nação, e os seus 12 filhos nas 12 tribos de Israel. E hoje nós vamos meditar na primeira parte desta história, Gênesis 37, dos versos 2 a 11. Já vimos que o versículo 1 é uma transição da história de Esaú para de Jacó, e a história propriamente de Jacó e de seus filhos começa no verso 2. Ouçamos, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, Gênesis 37, dos versos 2 a 11, diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te pedimos nesta hora, a hora mais importante do culto, pois cremos, ó Deus, que embora os pregadores sejam homens pecadores, falhos, sujeitos, ó Deus, às mesmas corrupções que acometem a todos os homens, eles são vasos do Senhor, pelos quais o Senhor fala ao teu povo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus governa a igreja, e Ele o faz principalmente por sua palavra pregada, anunciada fielmente. Sendo assim, ó Deus, nós te pedimos que a palavra seja fielmente anunciada, mas acima de tudo, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos dê um coração manso, diferente do coração dos irmãos de José, que ouvindo a palavra, odiaram o pregador, mas que o nosso coração seja pelo teu Espírito Santo conduzido de tal maneira que, ouvindo a palavra, sejamos como os crentes de Tessalônica, que a consideraram não palavra de homem, mas palavra de Deus, pois de fato, ó Deus, as Escrituras fielmente pregadas são a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos estas coisas, que não tenhamos, ó Deus, uma fé maligna como a dos coríntios, que praticamente apostataram por considerarem que eram espirituais e que não precisavam da pregação, que poderiam servir exclusivamente a Cristo, sem estarem inseridos, ó Deus, no contexto da igreja, submetendo-se à autoridade da palavra pregada por meio dos ministros. Tem misericórdia, Senhor, de nós, pois essa tendência maligna, gnóstica,
tem destruído a igreja de nossos dias, assim como ameaçou a igreja de Corinto no passado. Dá no Senhor a graça de sermos submissos ao governo de Cristo por meio da palavra que Ele anuncia. Ajuda-nos, Senhor, dando-nos um coração assim, que não sejamos, ó Deus, inimigos do Senhor ao nos tornarmos inimigos da palavra do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, este texto nos fala de comunhão. Na verdade, este texto nos fala de que a verdadeira comunhão, uma comunhão espiritual, em que há entre as pessoas amor sacrificial, amor de coração, esta verdadeira comunhão é impossível para o homem, mas é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque toda esta história final do livro de Gênesis vai nos conduzir nesta direção. Veja que a história começa com irmãos que se odeiam, ou um irmão que é odiado por outros irmãos. Como ter comunhão assim? Já que todos os filhos de Adão, todos os homens que são pecadores por natureza, naturalmente são inimigos uns dos outros. E o motivo disso, meus queridos, é porque todos nós temos em nosso coração a mesma raiz do pecado. Todos nós somos orgulhosos, todos nós nos achamos maiores do que os outros, do que os demais. Todos nós, afinal de contas, como Satanás seduziu nossos primeiros pais, queremos ser Deus, queremos ter a primazia, queremos ter o destaque, queremos ser os donos da verdade. Cada um de nós deseja ser igual a Deus, por isto é impossível a comunhão. E a história de Jacó então vai nos mostrar como Deus, em sua providência, conduz a família da aliança, a família de Israel, pois Jacó recebeu o nome de Israel, o príncipe de Deus, aquela família desestruturada, desequilibrada, uma família desunida, uma família marcada pelo ódio, como Deus, em sua providência, os conduz para torná-los um povo. Meus irmãos, eles tinham tudo para não ser o povo de Deus. Eles tinham tudo para se dividir. E a história até aqui foi de divisão. Ismael se separou de Isaac. Esaú, como nós observamos no capítulo anterior, se separou de Jacó. Jacó, como nós podemos ver no contexto anterior, no versículo 1, ele agora habitava sozinho na terra da promessa. Os descendentes de Ismael saíram de Canaã. Os descendentes de Esaú foram embora de Canaã. E há o perigo da própria família de Jacó sucumbir, desagregar por causa do pecado, por causa das competições movidas pelo orgulho, por causa do desejo de poder, de primazia entre seus filhos. Eles queriam governar uns sobre os outros. Como nós falamos no ditado popular, havia muitos caciques e poucos índios. Todos eles queriam mandar. Todos eles queriam a projeção. Meus irmãos, a formação do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, o povo de Israel, quanto no Novo Testamento, a igreja, é um milagre. Deus une pessoas de diferentes classes sociais, vindas de diferentes famílias, com diferentes pontos de vista, pensamentos, ideologias, e todas estas pessoas, pobres e ricos, homens e mulheres, senhores e escravos, judeus e gentios, Deus os une fazendo um povo em Cristo. E é isso que ele vai fazer com os filhos de Jacó. O principal milagre não foi o fato de Deus ter feito com que as mães estéreis, as esposas estéreis dos patriarcas gerassem filhos. O principal milagre para a formação de Israel não foi o fato de Sara dar à luz a Isaque, sendo estéril e idosa. Não foi o fato de Rebeca ter dado à luz a Jacó, quando também era estéril, e por anos seu marido orou para que ela concebesse. O principal milagre ocorreu no coração daquela família, quando Deus transformou aqueles homens, que eram homens orgulhosos, que disputavam entre si o poder, em homens crentes, unidos, e assim os fez um só povo.
Deus os uniu pela obra da graça no coração dos filhos de Jacó. E esta história, a partir do capítulo 37, é a história deste processo, em que Deus converte o coração dos irmãos para que eles se tornem um povo. Processo pelo qual Deus os torna agora uma família, não apenas carnal, mas uma família espiritual, com a mesma fé, no mesmo Deus, unidos no mesmo propósito. E a igreja, amados irmãos, só experimenta a verdadeira comunhão na medida em que o Espírito Santo nos une como uma família da fé. Mas vejam que antes de Deus realizar esta obra, Ele anuncia esta obra. E o anúncio da palavra de Deus não é bem recebido. O que nós encontramos, antes de percebermos o mover da providência do Senhor para unir os irmãos que estão divididos, para torná-los uma nação santa, pela qual Deus enviou a salvação para o mundo, antes deste processo acontecer, nós temos a descrição da grandeza do milagre, quando Deus mostra quão dividida e pecaminosa era aquela família. Aqui, nestes versículos de 2 a 11, o que nós encontramos é ódio. Ódio contra o escolhido de Deus para salvar os seus irmãos. Eles odiavam aquele que Deus escolheu para salvá-los, para fazer o bem a eles. Meus irmãos, que contradição, não é verdade? O pecado está de tal forma enraizado no coração humano que filhos, quando são corrigidos pelos pais, tendem a ter raiva dos pais. Aí os pais ficam ali até constrangidos em corrigi-los. Pastores, quando corrigem o povo de Deus e conduzem a igreja na palavra, temem a reação do povo. O que o povo vai dizer? Governantes tomam medidas politiqueiras, ao invés de tomarem medidas às vezes duras, mas essenciais para a preservação de uma nação, porque temem que sua popularidade caia. Mas percebam, queridos irmãos, que em todas essas atitudes, quando Deus governa de maneira justa sobre nós, através daqueles que Ele levanta para este governo, na família, na igreja, na empresa, na sociedade, Ele está visando o bem, principalmente no que diz respeito ao governo espiritual. Mas o coração caído, ele odeia a autoridade de Deus, mesmo que seja a autoridade dele refletida na criação, na ordem que ele criou. Vejam, meus irmãos, como o ódio contra o escolhido de Deus, que no caso é José, escolhido para salvar o seu povo, para salvar a sua família, para salvar a vida dos seus irmãos, como este ódio se manifesta aqui no texto. E na medida da história, em que a história se desenrola, como Deus transforma esse ódio em amor pela conversão. Em primeiro lugar, esta família, ela possuía comunhão, mas uma comunhão meramente formal e externa. Comunhão formal e externa. O texto nos diz que esta é a história de Jacó. E a palavra aqui traduzida por história é a palavra que divide as seções do livro de Gênesis. É a palavra hebraica toledot, que pode significar, às vezes ela aparece traduzida como origem, esta é a origem, e também às vezes genealogia ou descendência. Portanto, o significado aqui desta primeira frase, esta é a história de Jacó, poderia ser, esta é a história da descendência de Jacó, da família de Jacó, daqueles que provêm de Jacó. É por isso que, ao falar da história de Jacó, logo em seguida, o texto já nos remete para seus filhos, tendo José 17 anos. Então, a história de Jacó por meio de sua descendência. Isto nos mostra, meus irmãos, que esta é a história do povo de Israel, do povo de Deus. Eles estão unidos, porque Deus havia feito uma promessa para Jacó. Em Gênesis 28, quando Jacó foge da casa de seu pai, temendo o ódio, percebam novamente a ideia de irmãos se odiando, o ódio de Esaú, Deus aparece para ele em Betel e lhe faz a promessa de multiplicá-lo e torná-lo um povo. Portanto, esta é a história deste povo que provém de Jacó. Um povo que está unido pela promessa de Deus, mas que na prática não se encontra unido. Deus prometeu que faria deles um povo,
mas quando nós lemos a história, nós vamos dizer, isso é impossível. Como estes irmãos que querem se matar vão se tornar um povo? Como estes irmãos que estão prontos para vender um deles como escravo, mentir ao seu pai de que ele havia morrido, podem se tornar um povo? Isso é impossível. Há uma unidade meramente externa. Pode parecer, meus irmãos, natural que os filhos de um mesmo pai se unam para formar um povo, mas até aqui o livro de Gênesis nos mostra que isso não foi possível nas gerações anteriores, como eu já afirmei. Ismael não se uniu a Isaac. Esaú odiou Jacó, e agora os filhos de Jacó odeiam seu irmão. O homem natural não pode se unir. Alguém então pode indagar, como então os filhos de Esaú se uniram e tornaram-se um povo com vários príncipes? Os irmãos se lembram da história de Esaú. Eles se uniram, movidos por ganância, por busca de poder, e a cada geração, o rei que subia ao trono matava o seu rival. Nenhum rei dos filhos de Esaú é descendente do seu anterior. Cada novo rei é fruto de uma guerra civil que leva a dinastia anterior à morte. Portanto, é uma união por interesses comuns, mas sempre marcada pela guerra, pelo conflito, pela adversidade, pelo ódio, pela perseguição. Meus irmãos, o mundo se une assim. Vejam, se você for em qualquer união mundana, mesmo que seja uma reunião de condomínio, as pessoas estão ali para chegarem a acordos, benfazejos para todos, para se unirem, ou elas estão ali cada qual para defender o seu interesse. Vai um sindicato, vai um partido político, vai uma Câmara dos Vereadores, ali você percebe alguma unidade, embora nossa nação seja um organismo unificado politicamente. Há apenas uma pacificação de conflitos por meio de força, mas não há verdadeira unidade. Quando se fala que as favelas do Rio de Janeiro foram pacificadas, isso quer dizer que eles vivem em paz? Que há ali amor, respeito mútuo, alegria e convivência? Ou que há policiais armados até os dentes em cada esquina e sob a menor ameaça eles estão prontos para agirem com violência, com força? Meus irmãos, no mundo não há paz, nem unidade verdadeira, em nenhuma esfera. O problema é quando isso acontece no meio do povo de Deus, na igreja. Eles estavam unidos como um povo, são todos filhos de um mesmo pai, são todos filhos de Jacó, mas eles se toleram, porque no fundo há ódio, há tolerância na convivência, mas não há verdadeiro amor. Esta era a realidade da família de Jacó, porque isto é natural do homem caído. Quando uma família se torna uma nação, como no caso de Esaú, esta unidade política não desfaz a desunião do coração humano. A família de Jacó estava unida externamente por vínculos carnais, e o texto deixa isto claro. Percebam, meus irmãos, que por 8 vezes, nestes 11 versículos, uma mesma palavra aparece para salientar esta unidade apenas carnal, a palavra irmãos. A palavra irmãos aparece no verso 2, no verso 4, no verso 8, no verso 9, 2 vezes no verso 10 e no verso 11. Eles são irmãos, é como se o autor bíblico Moisés estivesse nos lembrando. Eles se odeiam, mas eles são irmãos. Eles são irmãos, são filhos de um mesmo pai. Eles são irmãos, eles são aqueles a quem foi dada a promessa de que seriam uma nação. Eles são irmãos, mas eles são inimigos. Isso às vezes acontece até na igreja, não é verdade? Nós somos irmãos, mas nós os amamos como irmãos? Eles eram irmãos, mas eles não se comportavam como irmãos. Eles estavam unidos na carne e na religião, porque todos eles traziam o mesmo sinal da promessa que fora dada ao seu bisavô, Abraão. Todos eles traziam na carne o sinal da circuncisão, a marca da aliança. Todos eles, semelhante a nós que recebemos o mesmo batismo, que participamos da mesma mesa da comunhão, todos eles participaram da mesma marca da promessa, de que eles eram um povo, todos tinham circuncisão.
eram circuncidados na carne, mas não eram transformados no coração. Eles eram irmãos quanto à forma, mas não viviam de fato como irmãos. Irmãos segundo a carne, procedentes do mesmo pai, irmãos segundo a fé, herdeiros da mesma promessa da graça dada a Abraão, a Isaque e a Jacó. Havia uma unidade, mas esta unidade é formal, esta unidade carnal. Esse tipo de unidade não gera verdadeira comunhão. Isso não pode formar um povo de Deus, isso não pode formar uma nação santa, isso não pode formar a igreja, o verdadeiro Israel. Mas esta é a situação com que Deus lidou. Veja então outro aspecto importante neste texto. Há vários pecados na família da aliança que levam a esta inimizade, a este ódio. O texto salienta que a unidade externa era apenas uma espécie de camuflagem para o que ocorria internamente no coração daqueles homens. Coisas que estavam guardadas no coração e que em breve haveriam de se manifestar. Os pecados da família enraizados, não confessados a Deus, sem reconciliação, sem perdão, sem transformação, aqueles pecados iriam se avultar, sairiam da esfera do coração e se manifestariam na prática, porque um abismo sempre chama por outro abismo. Os pecados da família, de desunião interna, se manifestariam em violência externa, como nós veremos na próxima semana. No verso 2, o autor usa a expressão, vejam, que José, ele acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa. Percebam que nada é dito dos filhos de Lia. Lia tinha 6 filhos. Estes irmãos de José não são mencionados, mas os filhos de Bila e de Zilpa. E ao citar apenas os filhos de Bila e de Zilpa, isto serve para ilustrar essa tensão familiar, porque eles estavam unidos por parte de pai, havia um só pai, mas havia 4 mães. Isto é suficiente para causar discórdia, não é verdade? E o fato de terem procedências diferentes em relação à maternidade causava entre eles uma espécie de hierarquia. Quem eram Bila e Zilpa? Aqui elas são tratadas como mulheres de Jacó, mas nós sabemos que na história elas eram concubinas, escravas de Raquel e de Lia. Então estes filhos eram tratados como filhos de segunda classe. José denunciava os pecados destes irmãos, mas não dos outros. Às vezes nós louvamos José, olha como José é um filho bom, ele é o X9 da família, o dedo duro, tudo que acontece ele conta para Jacó, ele conta dos filhos que ele considerava inferiores. Por que ele não falou nada de Rúben? Que ele ia tomar um cocão. E de Simeão e de Levi, ele ia enfrentar aqueles homens que com suas espadas destruíram uma cidade? Ele teria essa coragem? Ele tinha coragem de crescer para cima dos irmãos que eram filhos das escravas. Perceba, havia divisão. Ele não se colocou como grandão para cima de Rúben, de Judá, de Levi, de Simeão, dos filhos de Lia. Dan, Naftali, Gade e Asser, os filhos das escravas, eram talvez tidos como irmãos de segunda classe. Por isso que eles são mencionados aqui. E vejam, eles são colocados aqui como filhos da esposa de Jacó, para salientar essa divisão, para salientar um tratamento diferente que eles recebiam. Esse tipo de coisa era muito comum nas famílias brasileiras, né? Toda família brasileira tinha uma irmã adotiva, que não era irmã coisa nenhuma, né? Era uma empregada sem carteira assinada. Adotava-se uma menina, colocava na casa para cuidar dos pais velhos, falava, é nossa irmã, mas na hora da herança ela não recebia nada. Mais ou menos assim estava acontecendo na família de Jacó. Mais ou menos assim acontece na igreja. Às vezes na igreja nós temos membros premium, membros médios e membros filhos das servas. Mas, meus irmãos, na igreja, todos nós estamos iguais. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça, mediante a fé. Não há escravo nem livre.
gentil ou judeu, homem ou mulher, porque todos somos um em Cristo. O que nós fomos lá atrás, quer tenhamos sido grandes ou pequenos, quer nossa ficha corrida tenha sido de pessoas que viveram uma vida imoral e pecaminosa, ou que tenhamos sido pessoas nascidas na igreja, filhos de uma quarta ou quinta geração de crentes, aqui não importa mais, todos somos iguais, e Deus odeia que se faça acepção de pessoas, principalmente na igreja, mas aqui há claramente acepção de pessoas. Vejam, meus irmãos, que a atitude de José para com estes irmãos demonstra sua situação mais baixa na família, porque o texto deixa claro, José era um menino, ele tinha 17 anos, mas ele se comportava como líder dos seus irmãos mais velhos, já homens feitos, talvez aqui a esta altura já casados. Ele era um menino que queria sobressair, e mesmo que os seus irmãos estivessem cometendo pecado, e de fato isso ocorria, percebam que a ênfase não está no pecado deles, mas sim no de José, porque não é nem mencionado o que esses irmãos faziam quando saiu, é mencionado o que José fazia. E qual era o pecado de José? De ser alguém que manifestava com fofocas o pecado de seus irmãos, ao invés de encobri-lo. Veja o que a Bíblia nos ensina em Provérbios, no capítulo 10, a respeito da prudência em relação a pecados de outrem. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Permitam-me, meus irmãos, fazer a leitura deste texto. Diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O papel de José não era ser os olhos de seu pai para vigiar os seus irmãos. Era para servir junto aos seus irmãos. Se eles estão fazendo errado, que eles façam para lá. Um dia meu pai vai descobrir e vai tratar. Mas ele queria ser o chefe, né? Ó, fez isso, fez aquilo, ele era o gerente do papai. Vejam também o que diz Provérbios 11, 12 e 13. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente este se cala. Percebam que a motivação de José era desprezo. Estes são os filhos da escrava. Então ele vinha e falava, ao invés de calar. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. E por fim, Provérbios 12, 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. E era o que José estava fazendo. Ele estava proclamando a maldade dos seus irmãos. Percebam, meus queridos, que José, ele era um jovem crente, porque ele era um homem obediente aos seus pais, mesmo na sua adolescência, na sua juventude. Ele era um santo, mas aqui é retratada uma falha em seu caráter. A fraqueza dele em ser um jovem bisbilhoteiro, um jovem falador, um jovem vaidoso. Totalmente diferente de José no final do livro, que ao invés de se manifestar aos seus irmãos e declarar o pecado muito mais grave deles, que foi contra ele de maneira aberta, ele os conduziu calmamente ao arrependimento. Percebam como é diferente o José jovem do José experiente. E crianças são assim, né? Crianças são rápidas em dedar os irmãos, né? Ah, papai, fulano está fazendo isso. Isso é pecado. E os crentes imaturos são assim. Ah, eu faço assim porque fulano faz assim também. Isso é pecado. Isto instiga entre nós ódio. Isto instiga entre nós divisão. Isto produz entre nós contenda e conflito. Mas eu estou falando a verdade. A verdade que não edifica e que não traz graça ao seu ouvinte é do diabo. É isto que ensina o apóstolo Paulo em Efésios. Verdade não é simplesmente contar os fatos como aconteceram, é contá-los de maneira que isso produza graça, que isso edifique a quem ouve. Às vezes falar algo para trazer transtorno, para trazer conflito, para trazer controvérsia, para trazer inimizade, isto é maligno. E José, de certa forma, por sua imaturidade, estava agindo assim. Mas seu pai também pecava. Veja, Jacó era um homem crente, nós sabemos disso, mas a fraqueza de Jacó era a sua forma de conduzir os seus filhos, fazendo acepção entre eles.
Ele amava mais a José, verso 3. Mas percebam, veja como Jacó agora é chamado no texto, no verso 3. O nome usado não é Jacó, é Israel. Porque aqui nos é lembrado que, em primeiro lugar, ele é um homem crente. Ele é Israel, aquele a quem Deus transformou. Em segundo lugar, ele, como homem crente, não é pai apenas de filhos segundo a carne. Ele é pai de filhos para Deus, para formar o povo de Deus. Portanto, é muito grave que ele, como um sacerdote, como Israel, tivesse predileções. O mesmo pecado do qual ele foi vítima. Porque seu pai, Isaac, tinha predileções por Esaú. Isso causou grandes problemas na vida de Jacó, de seu pai, de sua família. Ele tinha em José o seu filho predileto, não porque ele era o mais obediente, mas porque ele era o filho da sua velhice, era o caçulinha. Embora houvesse mais um Benjamim, mas José era um filho do seu apego. Foi o último filho que ele teve em Harã. Foi através daquele nascimento de José que ele toma a decisão de voltar para a terra de Canaã. Foi a partir do nascimento de José que ele deixa de ser um escravo de Labão e se torna um homem próspero. Era um mimo. É o filhinho do papai. Mas as coisas não ficaram somente aí. Por ser este o filho predileto, o que ele faz? Ele lhe dá um presente que tinha um significado muito simbólico. Diz o texto que, embora ele fosse um homem crente, ele é Israel, ele estava decepcionado com seu primogênito, conforme está lá no capítulo 35, 22. Rúben havia pecado contra o seu pai. Os irmãos devem se lembrar disso. Diz que Rúben, ele se deitou com uma das servas de Jacó, com Bila. Então ele estava decepcionado com aqueles filhos mais velhos. Simeão e Levi, a esta altura, já haviam também feito toda aquela atrocidade ali em Siquém. Então ele tem a esperança de que José seja o líder dos seus irmãos. E por isso ele lhe dá esta roupa. Os comentaristas sugerem que a túnica talar tem algo a ver com realeza, porque esta palavra só aparece 2 vezes nas Escrituras. E a outra ocorrência é no livro de Samuel, como as vestes reais que eram usadas por Tamar, a princesa. Portanto, esta túnica é um símbolo de realeza. Jacó, ao presentear José com esta roupa, ele publicamente está designando José como governante sobre sua família. Ele está mostrando aos irmãos sua intenção de transferir o governo da casa de Israel para o piedoso José. Mas José ainda era um menino de 17 anos. E ele já mostra claramente para os irmãos mais velhos sua intenção. Vejam, meus irmãos, que José e seu pai eram crentes, mas eles têm falhas no tratamento no meio de sua família, e isto causa divisão. José é um jovem bisbilhoteiro, imaturo. Jacó é um homem cheio de caprichos, que faz acepção de pessoas, um homem que não age de maneira imparcial no seu governo. Isto causa divisão. E esta divisão fomenta no coração dos irmãos de José o ódio. Perceba que a palavra ódio agora vai ser constantemente repetida a partir do verso 4. É uma outra ênfase do texto. Além da palavra irmãos, que indica esta unidade meramente formal, nós temos uma ênfase na palavra ódio, no verbo odiar. O ódio por um irmão é clara evidência de um coração não convertido. Embora José e Jacó pecassem, são pecados de crentes. Crentes são imaturos às vezes. Crentes são parciais às vezes. Mas os pecados daqueles 11 irmãos são pecados de pessoas não convertidas no meio da igreja. Porque em 1 João 3,5, a Bíblia nos diz que aquele que odeia o seu irmão não é nascido de Deus, não tem o Espírito Santo. Então, o que impossibilitava a unidade da igreja do Antigo Testamento, da família de Jacó, para se tornar o povo de Deus, o Israel de Deus? Pecados de crentes e pessoas que nem crentes eram. Pessoas que, ao terem ódio por um irmão, demonstravam um coração ainda duro, um coração sem conversão. Eles eram da família da fé,
eles eram descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles haviam recebido a circuncisão na carne, mas o coração era duro. O texto nos mostra que esse ódio era um sentimento crescente. Percebam, meus irmãos, que este sentimento de ódio, primeiro, foi fomentado pelas atitudes imaturas de José e pela forma parcial de conduzir a família por parte de Jacó. Mas o que aguça o ódio no coração dos irmãos de José são seus sonhos proféticos. Após os sonhos, o ódio aumenta. No verso 4 é dito que os irmãos o odiavam quando o pai o presenteou. E eles o odiavam ao ponto de não poderem lhe falar pacificamente. Falar pacificamente no original é dar a ele a paz. É o shalom, que é a maneira dos judeus se cumprimentarem. Então o que está sendo dito aqui literalmente é que eles tinham tanto ódio no coração de José, e quando eles viam José, eles tentavam mudar o caminho. Mas se não conseguissem, eles nem cumprimentavam. Só fazia assim. Tem crente que quando encontra na rua, assim, eu já vi alguns irmãos, quando me vê, eles passam lá do outro lado da rua, né? Ficam tentando me evitar. Eu falei, gente, eu nunca fiz nada para essa pessoa, deve ser a pregação. Era esse tipo de ódio que José estava experimentando. Eles não tinham nem condições de cumprimentá-lo. Eles não conseguiam olhar no olho e falar, ô meu irmão, a paz, shalom, que a paz de Deus esteja sobre você, que Deus te abençoe. Não. Eles evitavam o contato com José no dia a dia. Eles evitavam qualquer tipo de comunhão com José. Mas esse ódio se intensifica após os sonhos. Veja no verso 5. Odiaram ainda mais. No verso 8. Tanto mais o odiavam. E finalmente no verso 11. E lhe tinham ciúmes. A palavra aqui ciúmes não é no sentido de zelo, aquilo que Deus tem por nós, aquilo que o marido pode ter de maneira a zelar por sua esposa. Mas é ojeriza, nojo. Eles passaram a ter ojeriza de José. Este é o sentido desta palavra hebraica, que é menos comum. O verso 4 declara que os irmãos não saudavam José, algo que demonstra claramente a atitude de um ímpio. Em Mateus 5,47, Jesus diz que até os ímpios se cumprimentam. Por isso nós, que somos crentes, devemos excedê-los, saudando com a paz até aos nossos inimigos. Aqueles irmãos estavam pior do que os ímpios. Isto os levou a um ódio intenso, principalmente porque, vejam o verso 8, por que eles odiavam tanto José? Final do verso 8. Por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mas quem deu este sonho para José? De quem eram estas palavras? Eram de José? Eles o odiavam por causa da palavra de Deus. Meus irmãos, cuidado. Muitas vezes nós temos odiado pessoas por causa da palavra. E isto é evidência de que, embora eu seja membro de uma igreja, meu coração ainda não é convertido. Mas o texto, então, nos fala dos sonhos. E este é o terceiro ponto aqui. A vontade de Deus prevalece, apesar deste pecado todo. Apesar da unidade meramente formal e externa, apesar dos pecados de crentes e descrentes na família da aliança, o propósito de Deus em vencer o pecado e unir aquelas pessoas, tornando-os um povo, isto vai prevalecer. E é esta a mensagem destes sonhos. O homem, em sua obstinação, tem força, mas a força do homem nada pode contra Deus. Deus vai uni-los. Deus vai transformar o ódio em amor. Deus vai fazer daqueles irmãos desafetos amigos. Deus vai conduzi-los ao arrependimento, ao perdão e à reconciliação. O texto fala também de sonhos. Percebam, há uma ênfase na palavra irmãos para mostrar essa unidade formal. Há uma ênfase na palavra ódio para mostrar que, de maneira interna, aquela unidade não existia, porque o que existia era ódio. E há uma ênfase na palavra sonhos. A palavra sonhos aparece nos versículos 5, 6, 8, 9 e 10. E uma vez o verbo sonhar, no verso 9. E percebam, meus irmãos, que este sonho ocorre em duplicidade. São dois sonhos. E os estudiosos aqui de Gênesis perceberam que tudo na vida de José acontece em duplicidade. Tudo na vida de José, sim, são dois eventos iguais, praticamente idênticos. Veja, há três conjuntos de dois sonhos. Dois sonhos de José na casa de seu pai,
2 sonhos dos companheiros de José no cárcere e 2 sonhos de Faraó. Sempre 2. José também é confinado 2 vezes, no poço e no cárcere. Os irmãos fazem 2 viagens ao Egito para buscar mantimento. Os irmãos têm 2 audiências com o governador do Egito, que eles não sabiam que era José. 2 vezes, na volta, eles acham dinheiro em seus sacos de mantimento. Por 2 vezes, eles pedem a Jacó para levar Benjamim com eles. E eles recebem 2 convites para permanecerem no Egito. Também, a mulher de Potifar, por 2 vezes, atacou José, tentando fazê-lo sucumbir ao pecado. O motivo dessa duplicidade dos sonhos é explicada pelo próprio José no capítulo 41, verso 32, quando ele elucida, quando ele dá a interpretação dos sonhos de Faraó. Em Gênesis 41, 32 está escrito: o sonho de Faraó foi dúplice, foram 2, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Percebam? Por que então essa duplicidade? Essa duplicidade na vida de José serve para mostrar que todos estes eventos estão sendo governados por Deus. E no caso dos sonhos, para mostrar a confirmação de Deus, como se fossem 2 testemunhas, firmando a palavra de Deus, firmando aquilo que Deus vai fazer. O primeiro sonho, meus irmãos, cita apenas os irmãos se prostrando diante de José. Percebam a diferença? Já no segundo sonho, além dos irmãos, nós temos o próprio pai e a mãe. O primeiro sonho não causa o espanto de Jacó. Jacó não repreende José pelo primeiro sonho, porque era isso que ele esperava, que José governasse sobre seus irmãos. Mas o segundo sonho o surpreende, e ele repreende seu filho, porque ele não entendeu como até mesmo eu e sua mãe, que a esta altura já tinha morrido, vai se prostrar. Lembre-se que a mãe de José, quando deu à luz a Benjamim, falecera. Ela já não estava mais ali. Então aquele segundo sonho foi tremendamente misterioso, estranho para Jacó. O primeiro foi aceito por ele, mas não foi aceito pelos seus filhos, pelos demais irmãos de José, porque eles entenderam uma parte da profecia, mas não toda. Eles entenderam a parte de que eles, em determinado momento, seriam sujeitados a José, que José os governaria. Mas eles não entenderam na figura dos feixes, que indicam o contexto no qual aquilo aconteceria, o contexto em que eles padeciam fome, que não havia comida em Canaã, e que José foi o instrumento de Deus para supri-los. Eles não entenderam que aquele governo era para o bem deles. O orgulho falou mais alto. E também o sonho não os rebaixou. Vejam, eles não são retratados como inferiores a José. Todos são retratados como o mesmo elemento. Em um sonho, como feixes. No outro sonho, todos eles são estrelas. Eles são iguais. Mas José, por causa da providência de Deus, vai desempenhar uma posição para uni-los, para mantê-los, para sustentá-los. E naquela tarefa, naquela atividade, os irmãos se submeterão a ele. Eles só entenderam a parte que ofendeu. Nós vamos ser governados por você? Porque eles não falaram: você vai nos sustentar? Você vai nos unir? Você vai nos tornar uma família? Esta parte eles desacreditaram. E percebam, nós somos tão inclinados à hermenêutica maligna destes irmãos de José, que geralmente nós interpretamos o sonho só assim: José vai governar sobre os seus irmãos. De quem foi essa interpretação? Dos irmãos. Mas do que o sonho fala? José vai ser fonte de alimento para os seus irmãos, feixes. José vai trazer glória para os seus irmãos, porque ele vai torná-los como estrelas. O governo virá. E por isso, por este papel de José na história da salvação, ele receberá honra. O principal aqui não é a honra dada a José, mas o propósito de Deus em preservar o seu povo, em uni-los como povo e em dar glória ao seu povo através da vinda daquele que é maior do que José, que é Jesus. E é por isso que Jacó não entende o segundo sonho, porque o segundo sonho não se cumpre na vida de José. O primeiro sim, mas o segundo sonho se cumpre na vida de Jesus. É por isso que os elementos
deste segundo sonho são mencionados em Apocalipse 12 para descrever a vinda de Cristo ao mundo. A mulher vestida de sol, que é Jacó, Israel, tendo a lua debaixo dos seus pés, que é Raquel, representando a idolatria, aquela que trouxe o ídolo do lar para dentro da casa de Israel, sendo colocada debaixo dos pés da igreja, com uma coroa de 12 estrelas, e aí José não tem a primazia, José é mais um dentre os seus irmãos, representando as 12 tribos de Israel. Ela está grávida do Messias, este haverá de reger, este universalmente receberá o trono para ser adorado em toda a terra. Daí vem a glória de Israel, daí vem a glória de José e de seus irmãos, por meio de Jesus. Por que hoje nós paramos para ouvir a história desses homens? Por causa de Jesus. Não é por causa deles, mas é por causa daquele que veio deles. E percebam, embora Jacó quisesse que José fosse o seu herdeiro, aquele que governasse, o governante no final da vida foi revelado a Jacó, não viria de José. E Jacó então diz: de Judá virá Siló, que quer dizer o pacificador, aquele que trará paz entre os irmãos, aquele que receberá o cetro para governar, o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, percebam que o sonho profético fala de domínio, mas principalmente ele fala de comunhão. Por meio de José, Deus haveria de sustentar a vida daquela família e Deus haveria de estabelecer um reino de unidade e comunhão, que é a sua igreja, cujo cabeça não é José, o cabeça é Cristo. Porque quem se prostrou diante de José foram seus irmãos. Jacó não se prostrou diante de José, mas Jacó e toda a terra haverão de se prostrar diante de Cristo. Irmãos queridos, finalizando com algumas aplicações. A primeira verdade que devemos aprender ao longo da história de José não é moralidade, porque vejam, José era um homem de Deus, um homem crente, mas ele pecou. Ele teve momentos de maturidade, principalmente no início de sua vida. A lição aqui é a respeito de Deus, do que Deus pode fazer. E Deus pode criar a igreja, Deus pode criar o seu povo, Deus pode produzir comunhão entre pessoas que são pecadoras, eliminando as nossas diferenças, produzindo em nós um coração humilde e quebrantado, nos dando um coração capaz de amar, perdoar, receber perdão e ser reconciliado. Porque naturalmente nós somos inimigos por causa de nosso orgulho, mas Deus nos fez uma nova criatura em Cristo. A segunda verdade que eu gostaria de salientar é que a igreja não é composta apenas de crentes convertidos. E este texto nos leva à seguinte reflexão: que tipo de membro da igreja você é? Você é um membro convertido, mas imaturo, que fica só apontando o pecado dos irmãos, quando a Bíblia diz que o amor cobre a transgressão? Você é um tipo de crente como Jacó, que faz acepção de pessoas? E às vezes esse é um pecado muito comum na liderança, né? Nós pastores somos tentados a termos membros com os quais nos aproximamos mais, principalmente aqueles que demonstram docilidade para ouvir a palavra. Mas isso não é correto. Todos que estão na igreja devem ser tratados sem acepção. Porque, meus irmãos, aquilo que nós éramos sem Cristo, isso ficou para trás. As coisas velhas passaram. Quem você é, quem você foi, o carro que você ocupou, o carro que você dirige, o dinheiro que você tem, o título que você tem, ou a vida pregressa de pecados, isso passou. Todas as coisas se fizeram novas. Todos aqui são pecadores, salvos pela graça, mediante a fé. Mas, meus irmãos, examine o seu coração, peça ao Espírito Santo que te dê sinceridade. Você tem nutrido ódio por irmãos? Quem odeia o irmão não nasceu de novo, não é nascido de Deus. Eu não odeio o irmão. Se você evita um irmão, você o odeia. Essa foi a atitude dos filhos de Jacó. Eles odiavam de tal maneira José que eles o evitavam. Eles não conseguiam cumprimentá-lo, quanto mais sentar numa mesa e conversar. Se você tem algum sentimento que te leva a evitar pessoas, isso é ódio. A gente
gente quer chamar ódio de outro nome, né? Fulano é chato, isso é ódio. Peça ao Senhor que tire isso do seu coração. Se o seu coração é um coração convertido, você vai ter amor até pelos seus inimigos, quanto mais pelos seus irmãos. Peça ao Senhor que pelo Espírito Santo derrame o amor dele em seu coração. Não permita que a sua carne divida aquilo que Cristo uniu. Não permita que a sua carne lance fora aquele que Cristo comprou. Em terceiro lugar, meus irmãos, a inimizade na igreja sempre será um ódio contra a palavra. Perceba, eles odiaram a palavra. Por que um ódio contra a palavra? Porque a palavra nos manda amar. Mesmo que não seja um ódio contra a pregação ou pregador, contra um irmão, se você tem ódio contra alguém, você está odiando a Deus e a palavra de Deus. Porque a palavra diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. E em relação aos irmãos, nós devemos amá-los como Cristo nos amou. Se há ódio, há inimizade contra a palavra. E por fim, o governo de Cristo, meus irmãos, sempre é vantajoso, sempre é benéfico. O foco do governo aqui de José não era José dominar sobre os seus irmãos, era José preservar os seus irmãos, era José dar glória aos seus irmãos, torná-los como estrelas dos céus. Mas eles, pelo seu orgulho, só viram um aspecto do governo. Nós às vezes ficamos incomodados da igreja nos dar orientações, direções que procedem de Cristo, porque Cristo governa a sua igreja pela palavra pregada, pelos sacramentos, pela disciplina, e aí nós fechamos nosso coração para o governo de Cristo, quando não ouvimos Cristo na pregação. Meus irmãos, nossa igreja podia estar muito mais abençoada se nós ouvíssemos o governo de Cristo. Quantas instruções nós temos ouvido da palavra, não é do reverendo Gustavo, e aí nós falamos ao contrário do que faziam os tessalonicenses. Isso foi o pastor Felipe que falou, foi o pastor Gustavo que falou. Irmão, seja um bereano, confira na Bíblia, e se está na Bíblia, foi Deus que falou. E falou primeiro para o pregador. E se nós tomamos essas palavras e falamos, isso é palavra de homem, nós estamos nos colocando em inimizade contra Deus. Mas Deus, quando nos governa, Cristo, quando nos governa, não é para nos colocar em uma posição de humilhação, mas é para nos conduzir, para nos prover e para nos encher da sua glória. Mas o que nos falta? Nos falta humildade e fé. Humildade em saber que Deus é que sabe o que é melhor para mim, não eu. E fé em crer que, embora eu não entenda o que está acontecendo, Deus entende. Veja que Jacó teve essa atitude no final do texto, com isso eu termino. Jacó ouviu aquela coisa, ficou surpreendido, como assim? Eu vou adorar, ou melhor, eu vou me prostrar diante do meu próprio filho? E a minha esposa que morreu está nesse sonho também? Como assim, meu filho? Como isso vai acontecer? Jacó não entendeu, mas o texto diz que ele não duvidou. Ele guardou a palavra no coração. Meus irmãos, tem coisas que nós aprendemos da palavra que nós às vezes não entendemos. Às vezes demoramos a entender, mas o importante é que guardemos no coração. Porque a palavra é sempre verdadeira, mesmo quando não compreendamos toda a sua profundidade e riqueza. Então guarde a palavra no seu coração. E peça que Deus, no tempo oportuno, te dê maturidade, te dê sabedoria para entendê-la, mas não lute contra Deus lutando contra a sua palavra, porque Deus te dá a palavra para o seu bem, para o seu sustento, para que a glória dele brilhe em sua vida, para que a manifestação da bondade dele seja vista em sua casa. Não lute contra aquele que quer o seu bem. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, meus amados irmãos, vamos orar, encerrando o culto desta manhã.